Aí, ó Tiago, que grande griso. Não aguento mais. Não arranjas aí qualquer coisa quente para se beber? Sei lá, tipo café. Café? Sim que eu beber uma aguardente. O meu tio costuma fazer isso. E tem no YouTube. Oh, e achas mesmo que eu me acredito? Eu sei que és bêbado, mas fazer já são outros 500. Mesmo duos mostram-se dependentes da aguardente, mais um dos inúmeros produtos do processo denominado por destilação fracionada. Neste vídeo dar-se-á ênfase a tal processo químico. Boas pessoal, bem-vindos ao canal, aqui o Tiago Ribeiro. Antes de mais, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar. E hoje vamos ver um vídeo muito especial. Como fazer aguardente. Eu sei que é muito pedido por vocês. Antes de mais, precisamos saber um processo, a destilação fracionada. Para tal, pessoal, vou chamar dois amigos meus, especialistas na área, especialistas a fazer aguardente. Bora lá? Para obtermos a aguardente, temos que entender muito bem a parte teórica sobre a destilação fracionada e eu vou-vos explicar tudo que está relacionado a ela. A destilação fracionada é um assunto abordado na Química 12º ano, portanto, nós os três somos obrigados a saber como é que isto se realiza. Bem, a destilação é um dos métodos físicos de separação de misturas homogéneas mais usados em laboratórios. Ela pode ser dividida em dois processos, destilação simples e destilação fracionada. Tanto a destilação simples quanto a fracionada são métodos físicos de separação de misturas homogéneas, aquelas que apresentam apenas uma única fase. Esses procedimentos utilizam como princípio fundamental o ponto de ebulição das substâncias presentes na mistura. Como a análise do ponto de ebulição é extremamente relevante nas destilações, é importante relembrar que esse ponto é a temperatura na qual uma substância deixa de ser líquida e passa a ser gasosa. As misturas que podemos separar por meio da destilação simples não são as mesmas que podemos separar pela destilação fracionada. Na destilação simples, separamos uma mistura homogénea que apresenta um sólido dissolvido em um líquido. Já na fracionada, separamos uma mistura homogénea que apresenta um líquido dissolvido em outro líquido. E no caso do crudo, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é logo utilizado, mas sim após ser extraído da natureza é transportado para refinarias e começa a ser fracionado através do aquecimento, em tanques apropriados dando origem a vários subprodutos como a gasolina, o asfalto e o gasóleo. Este processo é denominado destilação fracionada. Os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, compostos por átomos de carbono e hidrogênio, e seus derivados, sendo os mais leves formados por pequenas moléculas, como por exemplo o etano, e o mais pesado formados por moléculas contendo mais de 70 átomos de carbono. A destilação acontece justamente Vimos anteriormente que o petróleo bruto é separado, utilizando a técnica de destilação fracionada, em diferentes frações. Para se conseguir obter alguns dos componentes do petróleo numa refinaria, recorre-se ao designado cracking de petróleo. Este consiste em reações em que moléculas grandes de hidrocarbonetos são transformadas em moléculas mais pequenas por aquecimento, ou seja, o cracking térmico, e a ação de catalisadores, o cracking catalítico. A gasolina, que se obtém diretamente da destilação fracionada do petróleo bruto, é constituída essencialmente por hidrocarbonetos de cadeia linear. Este material, depois submetido ao craqueamento catalítico, converte-se a alcanos de cadeia linear de maior dimensão noutros alcanos ramificados de menores dimensões, ou seja, mais desejáveis. A obtenção de hidrocarbonetos ramificados a partir de hidrocarbonetos lineares por aquecimento e utilizando catalisadores designa-se por reação de isomerização, que será posteriormente explicada. Como é constituído de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, o petróleo passa por um processo de refinamento, em que são obtidas as frações de petróleo, ou seja, grupos de misturas que contêm menos compostos e que possuem massa molar semelhante em cada fração. A principal diferença entre essas frações está na quantidade de átomos de carbono nas moléculas de seus constituintes. Quanto maior for esse número, mais pesada será a fração. Por exemplo, a fração mais leve é o gás natural, que é composto praticamente de metano, que contém somente
um átomo de carbono. Já a gasolina, que é líquida, possui moléculas com 6 até 10 átomos de carbono. O óleo diesel possui de 15 a 18 carbonos e a parafina possui sólidos de massa molar elevada. Visto que a diferença está somente no tamanho das moléculas, surgiu um processo químico em que algumas frações de petróleo, bem como resíduos de petróleo, que restam após o fracionamento, são submetidas. Esse processo é chamado de cracking. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio. Dependendo da natureza da ligação covalente estabelecida entre os átomos de carbono, os hidrocarbonetos tomam a designação de alcanos, alcenos ou alcenes. Dependendo do tipo de cadeia, os hidrocarbonetos podem apresentar uma cadeia aberta ou fechada. Os primeiros designam-se por acíclicos e os segundos por cíclicos. Assim, os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos que apresentam apenas ligações simples entre os seus átomos de carbono. Por esta razão, são classificados hidrocarbonetos saturados. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos que apresentam apenas ligações simples entre os seus carbonos. Por esta razão, também são considerados hidrocarbonetos saturados. Os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos que apresentam pelo menos uma ligação dupla entre os seus átomos de carbono. São classificados de hidrocarbonetos insaturados, pois os átomos de carbono poderiam estar ligados a mais átomos de hidrogênio. E os alcenos são hidrocarbonetos acíclicos que apresentam pelo menos uma ligação tripla entre os seus átomos de carbono. São, por isso, igualmente, hidrocarbonetos insaturados. Para realizar corretamente a nomenclatura de alcanos de cadeia aberta, alguns passos importantes devem ser seguidos. Primeiramente, devemos determinar a cadeia principal. Esta é a sequência de carbonos de uma ponta à outra da cadeia, que apresenta o maior número de carbonos. De seguida, devemos identificar os radicais ligados à cadeia principal. Após localizar a cadeia principal, tudo que estiver fora dela é uma ramificação, radical orgânico. Podemos observar que à parte da cadeia principal há uma ramificação com 2 carbonos, ou seja, o etil. Posteriormente, devemos numerar a cadeia principal. A cadeia principal deve ser numerada de forma que seja dado o menor número possível aos carbonos que estão ligados aos radicais. Além disso, a numeração deve iniciar-se pela extremidade mais próxima dos radicais. No exemplo abaixo, vamos começar a numeração pela extremidade X, porque ela proporciona o menor número possível para a ramificação etil, que recebe o número 4. Prontamente, devemos nomear a estrutura. Assim, basta dar o nome da estrutura a partir da posição e do nome das ramificações em ordem alfabética. O exemplo a seguir inicia-se com a posição e o nome do radical etil, que são seguidos pelo prefixo oct, por haver 8 carbonos na cadeia principal, e o termo ano. Assim, seu nome será 4-etil-octano. Vamos acompanhar agora outro exemplo de aplicação da regra de nomenclatura de alcanos ramificados. A cadeia principal deste exemplo apresenta 8 átomos de carbono, prefixo oct, seguido do termo ano. A numeração deve ser indicada da esquerda para a direita, pois é a extremidade mais próxima da ramificação, o radical metil. O nome da estrutura é, portanto, 3-metiloctano. Aqui, numera-se a cadeia principal de forma que sejam atribuídas às ligações duplas as numerações mais baixas. E existindo mais do que uma ligação dupla, utilizam-se os prefixos di, tri, etc., tornando a designação de diano, triano, etc., como se pode verificar por este exemplo, hexa 2,3-diano. Neste caso, numera-se a cadeia principal de forma que sejam atribuídas às ligações triplas as numerações mais baixas. Existindo mais do que uma ligação tripla, utilizam-se os prefixos di, tri, etc., tomando a designação de diino, triino, etc., como se pode constatar. Os cicloalcanos respeitam as mesmas regras que os alcanos, antecedendo apenas o prefixo ciclo. Os álcoois e éteres são famílias de compostos orgânicos que, para além de serem constituídos por átomos de carbono e hidrogênio, contêm ainda átomos de oxigênio. Bem, os álcoois são compostos orgânicos que configuram um ou mais grupos hidroxilo, ligados diretamente a átomos de carbono, enquanto os éteres são compostos fluidos em que o oxigênio está diretamente ligado a 2 grupos radicais derivados de hidrocarbonetos.
Existem moléculas e íons poliatómicos em que uma estrutura única de Lewis é insuficiente para definir as possíveis ligações entre os seus átomos. Estes compostos selecionam um ou mais eletrões de valência deslocalizados que formam mais ligações do que as exclusivas apenas de dois átomos. Esta deslocalização eletrónica faz com que sejam possíveis várias estruturas de Lewis para a mesma molécula ou íon poliatómico, com os mesmos átomos, mas com diferentes arranjos de eletrões. A este fenómeno dá-se o nome de ressonância. E como molécula ou íons poliatómicos em que se designam por híbridos de ressonância. Existem, para algumas moléculas e íons poliatómicos, várias estruturas de Lewis que seguem a regra do octeto. Estes compostos designam-se por híbridos de ressonância. Iremos explicar o que é a regra do octeto. Quando se trata de uma ligação química, os átomos necessários cedem ou partilham eletrões para que o último nível de energia de cada átomo contenha 8 eletrões e, assim, adquire uma configuração eletrónica do gás nobre mais próximo na tabela periódica. O ozono, o dióxido de enxofre e o benzeno são 3 dos híbridos de ressonância mais conhecidos e comuns da química. O benzeno apresenta duas estruturas de Lewis, designadas por estruturas de Kekulé, em homenagem ao cientista alemão que as propôs. Experimentalmente, verifica-se que, em consequência do efeito da ressonância, as ligações carbono-carbono na molécula do benzeno possuem todas o mesmo comprimento, com um valor intermédio entre os comprimentos de uma ligação simples e de uma ligação dupla. Dado que nenhuma das estruturas de ressonância representa adequadamente a molécula, representam-se duas possíveis formas separadas por este símbolo, ou no caso do benzeno, utiliza-se o anel benzénico. As substâncias que possuem pelo menos um anel benzénico na sua estrutura são designadas por compostos aromáticos, sendo o benzeno o composto aromático mais simples. Os primeiros hidrocarbonetos aromáticos e seus derivados foram encontrados em cascas de aros e no óleo de baleia. Tomaram a designação de aromáticos devido ao seu odor forte, como acontece, por exemplo, com o tolueno. Estudámos no 10º ano que as moléculas, de acordo com a sua simetria de carga elétrica, se podem classificar em polares ou apolares. Há a distribuição assimétrica de carga numa molécula, indicador da polaridade da molécula, e está associado um dipolo elétrico. Assim, à semelhança de uma pilha que apresenta um polo positivo e outro negativo, numa molécula, a região onde a nuvem eletrónica é mais densa, maior carga negativa, corresponde ao polo negativo. Isso significa que os elétrons partilhados entre dois átomos se encontram deslocalizados para o átomo mais eletronegativo. E a região onde a nuvem eletrónica é menos densa corresponde a um polo positivo, átomo menos eletronegativo. A diferença de potencial entre esses dois pontos pode ser representada por um vetor U com origem no polo positivo e direcionada para o polo negativo. Uma molécula é polar quando a soma dos vetores resulta num vetor momento dipolar de módulo diferente de zero. Uma molécula é apolar quando a soma dos vetores origina um vetor momento dipolar de módulo igual a zero. Assim, uma molécula poliatómica constituída por dois átomos pode ser apolar, apesar de ser constituída por ligações polares. Todos os hidrocarbonetos são apolares. A ligação carbono-hidrogênio é fracamente polar e a geometria em torno de cada carbono confere à molécula polaridade nula. A presença de oxigênio, bem como de nitrogênio ou de halogénios, confere aos compostos orgânicos polaridade em torno destes elementos, uma vez que são geralmente muito eletronegativos e têm em torno de si geometrias que não tornam nulo o vetor momento dipolar resultante. Isomeria corresponde à polaridade que apresenta alguns compostos, particularmente os orgânicos, de possuírem a mesma forma molecular e diferente disposição no espaço dos seus átomos. Isómeros são compostos que apresentam a mesma forma molecular e diferem na forma de estrutura, e por essa razão também nas propriedades físicas e químicas. Os isómeros podem ser de cadeia, de posição ou de grupo funcional, de acordo com o diagrama seguinte. Os isómeros de cadeia diferem no número de átomos de carbono na cadeia carbonada principal. Os isómeros de posição diferem na posição de um ou mais radicais na cadeia principal. E os isómeros do grupo funcional diferem no grupo funcional. Não tô virgulado, invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado. Bem,
Esta experiência dá resposta às seguintes questões de problema, salvo erro se me penitencio. Como é que se obtém na indústria petroquímica os diferentes componentes do petróleo bruto e como simular no laboratório de química a separação de 3 componentes do petróleo? Bem, na destilação fracionada utiliza-se um balão de destilação, uma coluna de destilação, um condensador e um receptor. A mistura de etanol, propanol e metanol, tendo 10 ml de cada substância, a ser separada, é colocada no balão de destilação que aquece lentamente para garantir uma separação eficaz. Como trabalhamos com temperaturas muito elevadas, devemos envolver a zona de ligação da cabeça de destilação ao condensador e à coluna com papel de alumínio, de forma a eliminar possíveis perdas de calor. O calor existente provoca vapor que sobe pela coluna à medida que o mesmo sobe, arrefece e condensa, ficando líquido. E este processo acontece continuadamente. Utilizamos uma aplicação de forma a efetuar leituras de temperatura e a olho nu observamos o volume de destilado e registamos. Os vários obstáculos existentes na coluna forçam o contacto entre o vapor ascendente e o líquido descendente, provocando destilações simples. Quanto maior o número de estados de vaporização-condensação e quanto maior a área de contacto entre o líquido e o vapor dentro da coluna, mais completa é a separação. Os produtos com pontos de ebulição mais baixos são os primeiros a serem obtidos e, portanto, conclui-se que a separação depende do ponto de ebulição. Quanto mais alto o ponto de ebulição, mais tempo requer, devido ao período de aquecimento. No momento em que termina a saída da primeira substância, mudamos de proveta e fizemos o mesmo para as restantes amostras. A experiência não correu como desejado, talvez devido à incorporação de oxigênio nas zonas de junção das peças de montagem, ou talvez devido a uma ebulição tumultuosa, que podia ter sido evitada colocando pedaços de porcelana no balão, para que a mistura tivesse circulado e tivesse aquecido de igual forma. A destilação não decorreu como seria previsto, dado que houve momentos em que a temperatura de ebulição não se manteve constante, pelo que não é possível fazer uma boa leitura do gráfico nem identificar os componentes da mistura. A eficácia da separação dos componentes da mistura depende de diferentes fatores, da diferença de pressão do vapor dos componentes, da entalpia de vaporização, do número de pratos teóricos da coluna de fracionamento e da velocidade a qual a destilação se processa. A medida da eficácia de uma coluna de fracionamento é feita analisando-se as curvas de destilação. Tais curvas são construídas colocando-se num gráfico a temperatura de ebulição da mistura em função do tempo. Assim, como os compostos utilizados nesta destilação, os vários componentes do petróleo bruto têm tamanhos, pesos e temperaturas de ebulição diferentes. Por isso, o primeiro passo é separar esses componentes. E devido à diferença das suas temperaturas de ebulição, eles podem ser facilmente separados pelo processo de destilação fracionada, obtendo-se assim produtos como o gasóleo e a gasolina. E a aguardente?